João, muito bom dia. Antes de mais, obrigado pela disponibilidade para estarmos aqui a falar um bocadinho sobre futebol. Eu queria começar por, no fundo, definir a sua carreira, perceber um bocadinho quem é do ponto de vista desportivo, para quem não o conhece, que são poucas pessoas com certeza também o possam conhecer. Bem, foi tudo construído muito a pulso, com muita perseverança, com um objetivo claro de ser treinador muito cedo. Até porque joguei aqui em Tomar na formação e depois coincide com a entrada na faculdade e a dificuldade na altura em poder conciliar as duas coisas. E foi uma opção que tive que tomar. Fui tentando ainda durante algum tempo ter as duas coisas, mas estive na FMH e onde fiz a formação, já com o objetivo de ser treinador nessa altura. Estamos a falar em 92, quando eu entrei na faculdade. Nesse ano 91, 92, estava ainda no futebol como jogador, ainda muito jovem, obviamente, tinha acabado de subir a sénior, com muita dificuldade na altura de um jogador jovem chegar a uma equipa sénior. O União de Tomar estava na antiga segunda divisão, que era o patamar inferior à primeira divisão, e era muito difícil sair de uma formação para entrar em equipas. Depois a opção foi essa, foi a pouco e pouco ir deixando esta questão do jogador e começar-me a focar naquilo que eu queria ser, que era ser treinador de futebol. E comecei na minha formação na faculdade já muito orientado para o treino, onde fiz ainda durante o tempo de estudante na disciplina de metodologia do treino. Fui estagiar no Sporting Clube Portugal, fui fazer um trabalho no Sporting Clube Portugal, acompanhei a equipa do Sporting Clube Portugal no escalão de júnior, no sub-19. E tomei-lhe o gosto a partir daí. No ano seguinte, ainda quando for fazer estágio, assumi os sub-13 do Atlético Clube Portugal, onde realmente comecei formalmente como treinador. E claro, a partir daí foi até aos dias de hoje, passando por todos os escalões de formação, passando por todos os níveis competitivos existentes em Portugal, em séniores. Foi um percurso difícil, onde por vezes senti que havia ali uma barreira que não deixava passar para cima, e apesar dos resultados geralmente terem sido muito bons, tanto na formação como depois no futebol sénior, com subidas de divisão, sendo campeão distrital, fazendo com que as equipas atingissem os seus objetivos, e sempre objetivos de subida de divisão normalmente, mas depois havia sempre aquela barreira que toda a gente sente nessa altura, para passar para um futebol profissional, que é o sonho de todos. Claro. E foram muitos anos, então estamos aqui a falar, eu começo como treinador formalmente na época de 96, 97, depois estou a entrar no futebol profissional há questão de 4, 5 anos atrás. Portanto, estamos a ver que foi uma luta difícil, mas nunca desisti dela, foi um sonho que sempre corri atrás, e depois fui-me apercebendo que fui fazendo os cursos todos, os níveis todos de formação, também fui formador dos cursos de primeiro e segundo nível na Associação de Futebol de Santarém, que me foi sempre convidando para ser preletor nos cursos, desde 2002 até há bem pouco tempo atrás, fui fazendo sempre esse percurso também, o que me fui sempre aprendendo com muita gente que foi passando, que quis ser formado ali, e fui partilhando muitas experiências e foi muito enriquecedor também. Depois foi a ter que ir para o estrangeiro para conseguir começar a receber dinheiro em vez de pagar sempre para treinar, que é aquilo que eu disse sempre. Eu andei anos e anos e anos a pagar para treinar, basicamente. O que se ganhava não dava para as despesas de deslocação. Vivia em Tomar na altura, aquela zona centro que tem muita dificuldade em ser visível, claro, ser mediático. Esta zona está muito fechada aqui à zona centro, tem os clubes da zona centro, mas nós sabemos que os pontos Lisboa, Porto e principalmente a região do Norte, com a quantidade de clubes que tem, é mais fácil as pessoas aperceberem-se do trabalho dos jovens treinadores e de quem quer aparecer, do que propriamente quem está em Tomar ou quem está aqui na zona centro.
e senti essa dificuldade e tive que partir na aventura, porque houve uma pessoa que me conhecia o meu trabalho, tinha sido meu colega de mestrado, que também o fiz. Depois trabalhámos juntos no Centro Desportivo de Fátima, que é o Paleitão. Ele era o treinador, eu era o treinador adjunto, e depois desse conhecimento, dessa amizade, ele foi uma pessoa que esteve sempre ligada ao Sporting Clube Portugal na formação, voltou ao Sporting Clube Portugal para outro tipo de funções, para outro tipo de projetos, e quando surgiu um projeto internacional ele veio convidar-me para ser um dos treinadores a fazer parte desse projeto. E fui até a Arábia Saudita nesse projeto. É a primeira aventura fora da zona de conforto, mas também era aquilo que eu ambicionava, apesar de ainda ser um projeto dentro da formação. Sim. Porque nós fomos para a academia do Al Ahly de Jeddah, desenvolver um projeto, a Academia Sporting no fundo, era isso que se pretendia, mas em Jeddah. Mas já era muito próximo daquilo que eu pretendia, era viver futebol 24 horas por dia, sem ter que ser professor de Educação Física como fui, sem ter que ter a profissão para conseguir sustentar o sonho, não é? E ali estava dedicado a 100% ao futebol, era remunerado condignamente para isso. Foi a primeira vez que comecei a receber realmente dinheiro para estar no futebol. E depois, a partir daí, dessa experiência, voltei a Portugal e as portas na mesma fechadas, sem ter oportunidade para dar o tal salto que era tão desejado. E voltei aqui a esta zona, voltei ao Centro Desportivo de Fátima, e até foi o Luís Morgado, que na altura é convidado para ser o treinador do Centro Desportivo de Fátima, e ele disse que na altura não era essa a sua vontade, pronto. E eu convidei-o a ele para trabalhar comigo. Fomos colegas aqui na formação da União de Tomar primeiro, ele mais novo, mas já nos conhecíamos aqui, e depois também na FMH, com a devida diferença, que eu sou um bocadinho mais velho que ele, mas estivemos juntos há algum tempo na FMH e temos essa amizade desde essa altura. E convidei-o para trabalhar comigo, e nós os dois conseguimos fazer com que, juntamente com a restante equipa técnica, obviamente, porque são de extrema importância, mas conseguimos fazer com que subíssemos de divisão também no Fátima nesse ano, e depois de regresso novamente ao estrangeiro. Tive que voltar na equipa técnica do José Peseiro, aqui agora para os Emirados Árabes Unidos, para Abu Dhabi, onde estivemos no Al-Wada. Eu fazia parte da equipa técnica da equipa B, onde havia ali um trabalho conjunto entre a equipa A e a equipa B, porque lá os jogadores fazem todos parte da mesma lista e depois é que são divididos consoante a sua idade e a qualidade para a equipa A e a equipa B. Foi um projeto muito interessante, foi mais uma aprendizagem enorme. O privilégio de trabalhar com o Zé Peseiro e ver todos os dias a forma de liderar, a forma de treinar, foi extremamente enriquecedor. Depois dessa, volto novamente a Portugal e estou numa fase onde estou a dar curso de treinadores e tenho a possibilidade de me juntar ao Leixões. Foi esse convite que surge pelo conhecimento que tive nos tais cursos de treinadores do Daniel Kennedy, que me convida para trabalhar com ele no Leixões. Na altura ele pediu-me para ir ser seu adjunto, que ele já era o treinador do Leixões, e eu disse-lhe que estava numa altura da minha carreira que não pretendia voltar a ser adjunto, já tinha passado por essa fase, com muito respeito por ele, e não queria, mas ele conseguiu me convencer, porque levou-me a ir ver um jogo ao Estádio do Mar, o jogo da Liguilha, onde estavam a tentar não descer divisão nesse ano na segunda Liga, mas vejo um estádio completamente cheio, vejo o ambiente, vejo o clube, o presidente e a sua restante direção a convencerem-me para ajudar. Conseguiram-me convencer e disse, pronto, vou dar aqui um passinho atrás, não há problema nenhum. E gostei de iniciar essa época, infelizmente foi curta, juntamente com o Daniel Kennedy, porque ele teve problemas pessoais e teve que sair à terceira jornada, se não me engano. E depois, mais uma vez, eu
disse que pronto, acabou e vou embora, e as pessoas, começando pelo Daniel Kennedy, ele disse que ficava descansado se eu ficasse, porque era uma questão mesmo pessoal, e ele disse-me, fica por favor, faz isso por mim. O presidente pediu para eu assumir. Sei que naquela altura estava a prazo, porque aquela desconfiança, vamos ver se os resultados ajudam a que isto seja sustentável, como acontece em todo lado, é normal. Infelizmente o grupo de trabalho, acima de tudo o grupo de trabalho, os jogadores, quiseram que eu ficasse, e correu de tal forma tão bem que, passados uns meses, o Passos Ferreira convida-me para ir para a Primeira Liga, no final de janeiro, para dar o salto, porque as coisas estavam a correr muito bem no Leixões, e lá está a tal visibilidade de estar num clube, numa liga e numa região onde é mais fácil as pessoas verem o trabalho de cada um. É aqui que começa a visibilidade de quem é João Henriques, quem é o treinador de Leixões, que está a fazer este trajeto numa equipa que estava para descer, que agora está nos lugares a discutir uma subida, e que na Taça da Liga vai empatar ao Dragão, quando naquela altura o Futebol Clube do Porto estava com uma dinâmica tremenda de vitórias e de golos marcados em casa, e nós conseguimos ir ao Dragão empatar de uma forma muito positiva. Não fomos defender, fomos jogar o jogo, e conseguimos esse resultado. Vencemos o Passos Ferreira. Para a Taça de Portugal, ainda no Leixões, tínhamos eliminado o Tondela, que também estava na Primeira Liga, e as coisas estavam a correr muito bem. E claro, o Passos Ferreira precisou de trocar de treinador, achou que era uma altura para trocar de treinador, e veio-me convidar para ir para o Passos Ferreira numa mudança de risco. Eu sabia que era uma mudança de risco, mas também são aqueles comboios que passam, e se nós não aproveitamos entrar nesse comboio e arriscar, podemos depois, mais tarde, ficar a pensar que devíamos tê-lo feito e não fizemos. A minha entrada em janeiro não resultou numa segurança do que o Passos tivesse para se manter. Foi por um ponto, andámos na luta até à última jornada, mas não o conseguimos. E aí voltou aquele receio de tanto trabalho, tanto esforço para chegar aqui, e agora o que é que vai acontecer a seguir? E felizmente, naquele período que estamos a refletir o que é que aconteceu, o que é que vai ser o futuro, há aquela situação de o telefone toca e é o diretor desportivo do Santa Clara, o Diogo Boalma, a querer falar comigo para o projeto Santa Clara. Ainda bem, porque houve pessoas que viram, como eu costumo dizer, não viram só o embrulho, viram o conteúdo. Porque se eu olhasse só para o resultado de uma descida de divisão, com certeza que nesta altura não tinha acontecido esse projeto. E felizmente que ainda há pessoas assim, porque eu às vezes digo que os títulos visíveis são aqueles do campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal, vencedor da Taça da Liga, Champions League e Liga Europa, mas há muitos títulos ganhos pelo meio. E eu ganhei vários títulos, não só as subidas de divisão para trás, como há pouco falei, lá está os tais títulos visíveis, mas muitos títulos invisíveis, como aquilo que eu há pouco falei de a futebol apresentado com qualidade, as equipas organizadas dentro de campo a fazerem exatamente aquilo que nós trabalhamos durante a semana, os jogadores identificados com essa forma de jogar, com essa ideia, confortáveis, felizes, grupos de trabalho inteiros, os que jogam, os que não jogam, os lesionados, os aptos, todos juntos a lutarem pelo mesmo objetivo, e manutenções, e como foi o caso do Santa Clara, isto são títulos. Para nós são títulos, têm que ser títulos. Desde que os objetivos sejam cumpridos, são títulos que nós vencemos. E uns mais difíceis que outros, e que foram acontecendo. E lá está. E hoje em dia estive em Guimarães, no Vitória, e saí, mas foi dos trabalhos mais difíceis e com o melhor resultado. E as pessoas dizem, mas saiu do Guimarães, e qual é que foi o bom resultado e o trabalho tão difícil? Foi encontrar o que eu encontrei em outubro, foi colocar a equipa em zona de qualificação para a Conference League e sair deixando a equipa nessa mesma zona. O que há pelo meio e aquilo que aconteceu antes e o que aconteceu depois são tudo muitas dificuldades para conseguir fazer esse trabalho.
e deixar a equipa nessa posição, para nós é um tipo dos mais difíceis que tivemos. Muito bem, e falando nesses treinadores que o acompanham e que o acompanharam, eu queria perceber, como líder, que áreas de intervenção é que não abdica. Portanto, falou aí de várias pessoas que o acompanharam ao longo do tempo. Queria perceber, hoje, quando planeia, hoje, quando pensa em algum contexto onde deverá entrar, quem é que tem que fazer parte, sim ou sim, desta equipa de trabalho? Isso é fundamental, nós termos o nosso braço direito, como se costuma dizer, o chavão. Neste caso o Luís Morgado tem sido a pessoa que tem acompanhado desde que entramos na Primeira Liga. Tem sido sempre o braço direito, é aquele que entramos em discussão algumas vezes, opiniões diversas, e é isso que é importante para nós depois, muitas vezes, não vermos só o nosso ponto de vista, vemos outros pontos de vista. Está a fazer o seu trabalho e nós dividimos por grupos e trocamos os grupos e estamos sempre, basicamente, os dois com maior intervenção no treino. Depois, o Sport Scientist, que neste caso é o Alberto Carvalho, que está ligado a parte toda da fisiologia, da preparação física, da condição física, tudo o que estiver ligado a esta área e do controle de treino. É ele que é o grande responsável, está ligado a ele essa parte onde ele passa essa informação, onde depois eu naturalmente vou filtrar toda a informação que vem, mas ele já faz um filtro enorme, vai recebendo também dos departamentos, por exemplo em Guimarães, o departamento de alto rendimento que faz esse trabalho, ele é que o coordena e depois faz-me chegar a mim já as coisas mais simplificadas, porque nós só precisamos da informação essencial. Exatamente. Depois tive primeiro o Hugo Melo, e agora o Hugo não pôde ir para Guimarães, é o Mauro Moderno que está connosco a fazer o trabalho de ligação a tudo o que é o trabalho de observação e análise, seja da própria equipa, seja do adversário, seja da equipa B, sub-23, toda essa informação, ele também faz essa filtragem e faz esse transfer, e depois, logicamente, que também participa no treino, também está no treino, tal como o Alberto, na parte inicial do treino, principalmente, e na parte final. Tudo o que é pré-treino e pós-treino, trabalho complementar, o Alberto, com ligação à questão do ginásio, o trabalho individualizado e na prevenção de lesões, está dentro dessa área. Depois, normalmente eu tenho tido sempre um treinador de guarda-redes fundamental, que esteja dentro daquilo que são as nossas ideias, e foi o Serrão, Leixões, Passos e no Santa Clara, e ficou no Santa Clara por opção própria, e nós encontramos o Ricardo Leite, que já estava no Vitória, a fazer esse trabalho, que se adaptou bastante bem àquilo que são as nossas ideias e a nossa forma de trabalhar. Naturalmente existe depois muitos outros departamentos que acompanham, mas estão mais fixos nos clubes, seja o departamento de comunicação, seja o departamento médico, há uma ligação diária, os físios, os massagistas, os médicos, os fisiologistas também, que já estão, estes indivíduos são extremamente importantes. Aquilo tem que ser tudo muito multidisciplinar, mas depois tem que tudo entroncar naquilo que são as nossas ideias, aquilo que nós pretendemos para a nossa ideia de jogo. Eu digo sempre isto, até disse isso muitas vezes nos cursos de treinadores, a pior coisa que me podem dizer, ou eu ouvir um colega dizer que chegou a uma determinada equipa e ela está mal fisicamente. É o maior erro que se pode dizer, sempre. Está mal fisicamente para aquela forma de jogar, ponto. Certo. Eu posso ser um treinador com bloco baixo constantemente e não faço qualquer tipo de pressão e só saio em transição. Para esse tipo de jogo eu estou preparado fisicamente, mas se eu quiser pressionar alto, ser uma equipa muito agressiva no momento do processo defensivo, já não vou estar preparado. Eu, quando chegar a essa equipa, se tentar mudar rapidamente, vou ter ali uma grande dificuldade em que a equipa acompanhe aquilo que se pretende para o jogo. E acho que as pessoas às vezes são muito generalistas e pouco específicos quando descrevem estas situações, e nós, acima de tudo, temos que perceber que
todas as ideias do jogo são boas. Ganha é sempre a melhor. E eu não sou fundamentalista, eu deixei-me disso. Aquelas questões que hoje em dia se ouve muito, eu jogo no sistema que eu gosto, porque a minha é melhor, entre aspas, jogo à minha maneira, porque nós temos que, no fundo, nos adaptar ao contexto do clube, à cidade, aos jogadores que estão no clube e aos objetivos que se pretende. Depois, a partir daí, nós temos a nossa ideia. Obviamente, nós não vamos sem ideias. Agora, temos que nos adaptar um bocadinho a isto também. Não pode ser só fundamentalismo de dizer nós é que sabemos tudo, tudo o que está, do contexto de cidade, contexto de clube, histórico, não interessa. Não, é errado. Vai começar a correr mal com toda a certeza mais cedo ou mais tarde. E isso é uma coisa que eu disse sempre, até porque eu nos cursos de treinadores disse, eu fui fazendo vários laboratórios experimentais durante os anos todos que treinei até chegar à Primeira Liga, onde experimentei todo o tipo de forma de treinar. Desde a analítica, desde a integrada, desde a periodização tática, eu experimentei tudo. E como eu experimentei tudo, e felizmente ganhei em todas elas, eu digo assim, olha, é melhor é que ganha. Não venham cá com dizer que não, a periodização tática é melhor do que a analítica. Todas elas são boas. Obviamente que se nós olharmos para aquilo que é o que o jogador sente, as formas mais rápidas de aprendizagem, as formas mais rápidas de eles ficarem confortáveis com aquilo que é o jogo e aquilo que se treina e aquilo que é o jogo, obviamente eu tenho a minha opinião e defendo aquilo que é o mais rápido a adquirir, aquilo que o jogador sente mais confortável, aquilo que é mais estético. Sim. Não é? Até mesmo em termos estéticos. Se me disserem a mim, não, o futebol direto é melhor do que o futebol apoiado, sair a jogar de trás é melhor do que sair direto. Não há coisas melhores nem piores. Há coisas mais vendáveis. Mais vendáveis, exatamente. E mais estéticas, e mais bonito de se ver. Agora, relativamente aos objetivos, também há um ponto ali assente. Eu acho curioso é que as pessoas só passando pelas situações é que se apercebem disto. O mesmo grupo de jogadores que num ano consegue sair a jogar primeira fase, segunda fase de construção, finalização, com uma qualidade brutal, no outro ano a seguir os mesmos jogadores, o mesmo treinador não consegue. Então vamos lá saber porquê. O treino é o mesmo, né? Porque o contexto é diferente. E como o contexto é diferente, tem a ver com tabela classificativa. Se estivermos na primeira metade da tabela, aquilo sai tudo. Se estivermos na última metade da tabela a jogar para o pontinho, entre aspas, que ninguém joga para o pontinho, toda a gente tenta ganhar, mas um ponto já dá para respirar. E estamos aflitos e está a acabar o campeonato. A bola começa a queimar, já passa a ser quadrada, deixa de ser redonda, o jogador deixa de ter a confiança para sair de trás, ele quer ver a bola longe dele, porque ele já errou no outro jogo e à conta dele houve um gol sofrido e a equipa perdeu, ele já não vai arriscar, já não sente confiança para isso e já não sai. E isto depois é uma bola de neve. Por muita confiança que o treinador continua a dar, por muito treino que continua a ser feito, né? Já não sai. Somos humanos, não é? Também. Naturalmente. E nós todos temos que perceber isto, que às vezes os mídia a comentar, a equipa só joga com 5 defesas, só a defender, porque o treinador se calhar não gosta disso. Não é? O contexto, os jogadores não gostam disso, mas o contexto começa a empurrar para lá, mesmo que o treinador não queira e que não trabalhe aquilo. E às vezes é complicado nós darmos a volta a essas situações. Agora, quando o contexto é adverso, em alguns destes pontos, há coisas que nós temos que ser pragmáticos. Qual é que é o objetivo? Primeiro o objetivo. E depois vamos enfeitar, meter os floreados todos que nós gostamos também, pôr a equipa a jogar mais e melhor, a ter mais situações que lá está, sejam vendáveis. Nós também estamos a vender. Somos os gestores dos recursos e temos que ter jogadores para vender. Mas isso só é possível com equipas que na tabela classificativa estejam num determinado patamar. Dificilmente uma equipa que está em último lugar vai vender alguém. Às vezes acontece, casos raros, mas é muito difícil. Mas mesmo que venda, em vez de vender por 3 ou 4 milhões, vai vender por 500 mil ou 300 mil. É assim, é uma lei do mercado. E nós, para conseguirmos isso, temos que, para além das boas ideias de jogo, temos que ter, porque essas boas ideias, e quando eu digo boas ideias, são aquelas que são vendáveis. Sim.
temos que ter a acompanhar também esta questão da tabela classificativa para nós elevarmos o valor individual de cada um dos elementos daquela equipa. E os jogadores, quando percebem isto, percebem que estão todos no mesmo barco e quanto melhor estiver a equipa, eles também vão estar melhor, podem melhorar a sua vida pessoal, podem dar o salto que eles desejam, o clube fica todo satisfeito, cada lugar na tabela classificativa dá mais dinheiro ao clube, o treinador é valorizado, sai toda a gente a ganhar, sabendo de antemão que o clube vai ficar e todos nós vamos passar. Mas o nosso legado é esse mesmo, é tentar valorizar os ativos. E o Mr. João Henriques, em termos de liderança, é um treinador mais democrático, é um treinador mais autocrático? Como é que gera também as responsabilidades dos treinadores e das pessoas que estão consigo? É aquela questão que nós falamos sempre, é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Gosto muito mais do diálogo do berro, acontece de vez em quando, mas também o acontecer de vez em quando, aquela dura mesmo, é muito mais eficaz do que acontecer todos os dias. Claro. E é isso que eu defendo, mesmo em termos pedagógicos, a minha formação permitiu que também nessa parte da pedagogia aprendesse, na parte da didática, o ensino, a aprendizagem, são tudo cadeiras que eu tive na faculdade que me ajudaram muito para agora ser um líder como sou. Prefiro dar espaço para que as pessoas decidam, tomem as suas decisões, bem ou mal. Vamos um bocadinho à descoberta guiada a dizer, olha, correu mal porque, vamos todos perceber o que é que correu mal, e no diálogo e na partilha de ideias chegamos depois todos a esse caminho certo. E muitas vezes é fazer com que as pessoas sintam parte dessas mesmas ideias. Todas as pessoas acabam por sentir, os próprios jogadores, os treinadores que trabalham comigo, sentem-se todos parte da mesma ideia. E isso faz com que também toda a gente se dedique muito mais, porque fazem parte exatamente daquilo. Não são apenas os carneiros que são encaminhados, não é? Que é para irem para o pasto, não. Vamos escolher todos juntos qual é o melhor pasto. Vamos embora. E até mesmo na questão dos objetivos. Eu faço entrevistas individuais aos jogadores no início da época, onde é para conhecê-lo um bocadinho mais. O jogador em si, nessa entrevista, nas questões que são colocadas, diz onde é a posição de preferência, ou as posições que gostam também de jogar, que não se importam de jogar, que já passaram, nas bolas paradas, nos esquemas táticos, os locais onde eles acham que têm mais rendimento e se sentem mais confortáveis, ofensivamente e defensivamente. Eles apresentam aquilo que eles acham que são as fragilidades deles, em termos técnico-táticos, em termos físicos, em termos psicológicos. Aquilo, no fundo, é uma autocrítica. Eles agarram, neste caso é no computador, que nós apresentamos, e eles vão escrevendo aquilo que eles acham que eles são como jogadores. É a parte pessoal e como jogador. E nós, depois, dentro daquilo que eles acham, eu coloco-lhes desafios individuais, metas individuais, objetivos individuais. Se for um avançado, ok, quantos golos? Ele colocou eu quero fazer 12 golos esta época. Eu acho que vais fazer 15. Vamos ver quem é que ganha nesta meta. Por exemplo, os jogadores que chegam à primeira liga e vêm de uma segunda liga, quantos jogos é que achas que fazes a titular? E ele vai dizer, ou diz os 34, e sim senhor, e nós estamos lá para acompanhar isso e dizemos, ok, bom desafio, é isso, o objetivo que tu tens é fazer 34, mas se fores para o banco uma vez, não é? Colocamos ao contrário, que vai acontecer naturalmente, com uma lesão ou um castigo ou qualquer coisa, mas eles às vezes colocam-se e nós colocamos-lhes pequenas metas, pequenos desafios individuais. E depois, coletivamente, também lá está uma parte onde eles dizem o que é que eles acham, porque eu nunca faço essas entrevistas no primeiro dia. Sim. Eu deixo uma semana, 2 de trabalho, estamos na pré-época, normalmente até estamos em estágio, e eles começam a olhar para o lado e a perceber o que é que lá está. Conhecem a equipa, começam a ver as ideias, começam a ver o trabalho, e eles facilmente, nós com esta equipa fazemos isto. E então eles metem o que é que nós vamos fazer na Taça da Liga, o que é que fazemos na Taça de Portugal, e o que é que fazemos no campeonato, qual é a classificação, quais são os pontos, quais são as metas. E depois fazemos um PowerPoint, apresentamos com
o objetivo da equipa, de todos. 80% disse que nós vamos à final da taça. É o nosso objetivo. Vamos assumi-lo todos. Ok, estou convosco. E vamos ali estabelecendo muitas coisas coletivas. Então passa a ser objetivo coletivo. Já não são individuais. Já passou de ser um coletivo, porque a maioria disse que era aquele o caminho. E é a minha forma de ir liderando, é isto mesmo. Obviamente que há comportamentos desviantes em treino, há comportamentos desviantes em jogo, são chamados à atenção. Gosto no jogo muito mais as minhas intervenções serem cirúrgicas, pontuais, para retificar alguma coisa, para ajudar a equipa a ultrapassar um determinado obstáculo que o adversário nos está a colocar, que nós não estávamos à espera. Normalmente nós achamos que controlamos tudo e mais alguma coisa, mas há sempre um ou outro detalhe que não estamos a controlar e é para ajudar a equipa. Existem vários feedbacks que são dados. Agora, não sou treinador de andar a dar cambalhotas ao longo da linha lateral, pontapés nas águas e nas leiras, porque isso é mais para a bancada do que propriamente para dentro do campo. Eu procuro ajudar na conversa, até porque em estádios agora vazios dá para falar. Um bocadinho mais. Quando estão compostos, falar para o lado contrário, para falar para 100 metros de distância, o jogador faz-me o sinal que está tudo bem, mas ele só está a mandar para um sítio que eu não estou a perceber nada do que estás a dizer. Mas pronto, há sinais que eles entendem, que nós depois vamos nos conhecendo e passando determinados sinais para perceber se é para construir a 3, se é para construir a 4, e nós vamos passando esse tipo de informação. Há outras coisas que eu não concordo. Está constantemente no berro, constantemente na crítica destrutiva e não construtiva, resulta durante algum tempo. É uma forma também de liderar e eu respeito isso. Eu não concordo. Prefiro claramente essa questão. Até porque do outro lado nós temos 20 e tal jogadores, 20 e tal cabeças, 20 e tal formas de pensar. Se a dura vai resultar para eu fazer melhor, para o colega do lado que está exatamente ao lado, essa mesma dura vai fazer com que o seu rendimento vá descer. Nós aqui procuramos o rendimento. Se procuramos o rendimento, temos que perceber que eles são todos diferentes e nós temos que agir de formas diferentes para cada um deles. Relativamente ao grupo, tem que haver coerência naquilo que nós fazemos. Quando eu digo que fazemos de forma diferente, não saímos daquilo que é as regras básicas. Do respeito às hierarquias, do respeito de saber estar, isso aí são imprescindíveis. Sou fundamentalista com as questões da pontualidade, aí sou fundamentalista. Um segundo é um segundo. Entramos um segundo tarde no jogo e estamos a pôr um zero. E isso para mim é fundamental. Depois é o rigor daquilo que é o treino, eu gosto muito de ver as coisas muito organizadas. Eu costumo dizer uma palavra que agora não se pode dizer, depois posso ser apelidado de outras coisas, mas sou muito meticuloso com as questões das distâncias do exercício de treino, porque a questão do espaço, tempo e número para mim é muito importante. E o espaço, isto é mais ou menos 10 metros, mas não é mais ou menos, é 10 metros. Tem que ser 10 metros. E eu aí sou muito meticuloso nisso, com as linhas, a linha tem que estar à direita. Olha, esta linha está torta. Isto não pode existir no meu treino. A questão de a própria escolha do colete para usarem nos exercícios normalmente tem a cor do nosso adversário dessa semana. Estamos-nos a identificar com situações. Se achamos que vai ser um árbitro que é mais como agora costuma dizer, que é mais largo no seu critério, eu não marco faltas, deixo aquilo rolar, e os jogadores depois entram naquela descontrole emocional, é mesmo para preparar para esse controle. Pronto, há nuances dos próprios exercícios que eles já os conhecem, que nós vamos colocando precisamente para irmos aproximando daquilo que é o objetivo do jogo. Mas na liderança em si, depois de toda a gente conhecer as regras, depois eles também estão confortáveis com aquilo que sentem. Há poucas situações de conflito. As que há, nós resolvemos imediatamente. Não se pode deixar
amanhã a gente fala nisto. Não, é agora. Aconteceu agora, é agora que se resolve e ficou morto, siga, porque é a vida. A vida é assim, cá fora é exatamente igual, não podemos depois ficar a pensar naquilo e depois achamos que aquilo vai se resolver por cima, não vai nunca. Agora, sobretudo mais para o lado democrático, Sim. Onde tem momentos autocráticos. Eu por vezes chego a dizer isto, olha, isto é um diálogo que só tem um interlocutor, sou eu. Pronto, agora sou só eu que falo. Não há contra-argumentação, nem argumentações, é só para ouvir. É a fase que é só para ouvir, é o diálogo que é só para ouvir. Porque há momentos que tem que ser, há momentos que tem que... mas são muito pontuais, não gosto dessa questão. Até fico mais a pensar nisso depois e mais chateado no fundo. Acabo o dia não tão feliz com aquilo que fiz, mas também sinto que tem que ser. Tento evitar ao máximo que isso aconteça, até porque eu acho que a própria emoção do treino, aquela pequena zanga, aquela questão, basta isso acontecer dentro de determinados limites, que é importante, porque isso é o jogo. Agora, fugir fora daquilo que são as regras básicas do bom funcionamento de um grupo de trabalho é dar aso a que haja depois, mais tarde, mais conflitos, mais situações e depois a perca do controle completa do grupo de trabalho e depois os resultados dentro de campo também não vão ser bons. E em termos de qualidades e características, portanto, há muito essa noção interna e essa noção coletiva. Como é que, quando o Mister tem que escolher alguém para trabalhar consigo, ou algum jogador, que tipo de qualidades é que aprecia, ou que tipo de características, não só técnicas, mas também humanas e de personalidade, é que aprecia? Mais importante para mim, antes das questões técnicas, táticas, físicas, são as questões humanas e psicológicas. Nós tivermos um grupo de homens, como nós costumamos dizer, homens, ganhamos mais do que temos um grupo de mágicos. Ganhamos muito mais. Obviamente que nós sabemos que alguns homens não vão fazer aquelas magias que nós gostaríamos em termos individuais, mas sabemos que vão para a guerra connosco, morrem por nós, morrem pelo grupo e estão nos momentos bons, nos momentos menos bons. E sobretudo esse tipo de característica para mim é muito importante, aliado à inteligência. Eu gosto de jogadores que percebam o jogo, que conheçam o jogo, que entendam o jogo, que tomem a maioria das decisões corretamente consoante o contexto, do que jogadores que este jogador fisicamente é um bicho, não é? Então, é forte, é rápido, é alto, é grande, muitas vezes olha-se para o 6 tem que ser um grande, o 6 tem que saber jogar. Ponto. Depois podemos aliar algumas coisas a essa questão de ser um grande homem que nós queremos, com um grande caráter, ser um jogador de equipa, ser um jogador que nós podemos contar sempre, ser inteligente e perceba o jogo, e perceba que quando é que a equipa pode sair a jogar, quando é que a equipa tem que ser mais prática, quando é que a equipa o momento do jogo, se estamos por cima no jogo, não estamos por cima no jogo. Quando entender isto é extraordinário. Agora, se tem 1,60m ou se tem 1,90m, é a seguir. Eu olho, por exemplo, para um Kanté, não é? Tem 1,60m e tal, ou 70. Acho que ninguém dizia que não ao Kanté, não é? Eu prefiro do que ter, eu não vou dizer nomes, né? Mas claro, ter uma viga com 1,90m, que a bola vem e bate nos pés e ele decide sempre mal. Quando pode jogar curto, joga longo, quando devia jogar longo, joga curto e perde bola e ganha bolas e nós nunca sabemos o que é que vai sair dali. Para mim não dá, complica-me com os nervos e é muito mais difícil trabalhar, porque eu gosto de um jogo inteligente, gosto de um jogo tático, dou muita liberdade no momento ofensivo, no último terço, para a criação. Gosto dessa liberdade. Acho que o jogador deve ter essa liberdade no último terço, dentro daquilo que não é uma anarquia, claro, daquilo que é o nosso modelo. Mas essa liberdade para decidir, para tomar as decisões de 1 para 1, ir para cima e de ser atrevido, isso para mim é fundamental, mas dentro da nossa organização. Mas essa organização precisa ter jogadores inteligentes. E os jogadores inteligentes com caráter, para mim, passam para o primeiro plano
do que os jogadores que só pensam neles, só pensam na individualidade, pouco no coletivo, empatar, ganhar ou perder, saem da mesma forma. A tabela classificativa não lhes diz nada, o clube não lhes diz nada, a cidade não lhes diz nada, estão lá só de passagem porque são bons jogadores e querem ganhar o seu dinheiro e sei que para o ano vou ter clube ou noutro sítio qualquer. Isso não resulta, não resulta. E nós sabemos que eles gostam de sobressair, gostam de ser, todo o jogador tem esse ego. E nós também temos que o valorizar, obviamente, valorizar na questão individual, mas dentro da organização coletiva, sempre respeitando o coletivo, respeitando aquilo que são os objetivos do grupo, sabendo que isso, quando resulta, as individualidades vão sobressair tremendamente. Muito bem, e em termos de, agora neste momento, nesta fase de transição e noutras que já teve na sua carreira, como é que aproveita o tempo? É um aproveitamento individual do João com o João, ou um aproveitamento também com a equipa técnica? Como é que faz esta gestão deste tempo e o que é que anda a fazer para se preparar eventualmente para um próximo passo? É tudo um pouco. Nós fazemos sempre um momento de reflexão, perceber aquilo que ocorreu melhor e menos bem. Esses momentos de reflexão são individuais e são coletivos, tem um bocadinho de cada. Depois é aproveitar aquilo que nós como treinadores não temos. É tempo com família, tempo com aqueles que nós também gostamos e gostam de nós e que merecem a nossa presença e que nós enquanto treinamos é muito difícil. E depois momentos também onde nós continuamos a aprender. É o analisar jogadores, analisar jogos, ver outras realidades que nós muitas vezes estamos tão focados nos nossos adversários, no nosso campeonato, e depois não vemos o que está a evoluir à volta. E dá para nós depois irmos vendo também essas situações que são fundamentais para continuarmos a evoluir, porque isto não para. Todas as pessoas que pensam que o treinador chegou à Primeira Liga, pronto, já está resolvido, agora não precisa de fazer nada, não. Mais cedo ou mais tarde vai cair e vai desaparecer. Nós temos de estar em constante evolução, à procura de sermos cada vez melhor, é assim que eu entendo, e sempre entendi a questão da aprendizagem no futebol, não foge à regra, porque estamos sempre, apesar de estar tudo inventado, como toda a gente diz, está sempre a haver ligeiras evoluções, mesmo nas regras do jogo, mesmo naquilo que é a evolução das tecnologias que ajudam o futebol relativamente às questões da intensidade, cada vez é mais intenso o jogo, aquilo que se percorre mais ou menos, as tendências que nós vamos vendo, e tentar ir atrás dessas mesmas tendências, não ficar para trás e tentar melhorar, tentar surpreender também e tentar criar novas coisas para não sermos também muito previsíveis, senão passamos a dizer assim, as equipas do João Henriques jogam assim. Nós queremos também criar surpresa e criar coisas novas dentro daquilo que é o jogo como eu vejo. Agora também há momentos de lazer que são importantes, posso partilhar. Agora com a equipa técnica fizemos um fim de semana onde tivemos a partilhar bons momentos fora do futebol, e não se falou sequer de futebol, falou-se de outras coisas muito mais interessantes para o momento, que é também ter a possibilidade de sair das rotinas que nós temos quando estamos a treinar. E essas rotinas eu queria perceber, porque há muita gente que às vezes pensa que o treinador só treina durante 1h30 e depois vai para casa. Queria que descrevesse mais ou menos a sua rotina de trabalho num dia-a-dia normal, a que horas é que chega, o que é que faz e a que horas é que vai embora, só para as pessoas também terem esta noção. Bem, isto basicamente funciona tudo entre as 7 da manhã e as 2 da manhã, mais coisa, menos coisa, nessa rotina diária que é a semana de trabalho. Normalmente é chegar ao complexo, o preparar tudo aquilo que nós temos para preparar para o treino, os materiais, preparar a situação do pré-treino, tudo preparadinho para nós irmos tomar um pequeno almoço à hora. Depois do pequeno almoço inicia-se o pré-treino, enquanto estão os jogadores no pré-treino com alguns membros da equipa técnica, outros estão no campo a acabar de montar tudo o que há para montar. Depois há o treino, depois há o pós-treino, que é o trabalho complementar,
e depois há o almoço, e depois do almoço começamos a preparar o dia seguinte. E preparar o dia seguinte é analisar o treino que foi filmado, o que correu bem e o que não correu bem, os objetivos foram conseguidos, não foram conseguidos, o que é que cada um dos exercícios teve de sumo para aquilo que nós queremos, a contínua análise do adversário, que nós vamos sempre vendo, até porque a nossa forma de trabalhar nós temos a nossa ideia, mas depois olhamos para o adversário e semana a semana há algumas nuances que nós alteramos consoante o adversário, não mudamos a nossa forma de jogar, tem tudo a ver com o nosso plano tático estratégico para aquele jogo. Se deixamos a bola sair mais pela direita, se vai pela esquerda, se a equipa está muito do lado contrário, tem um jogador mais débil do lado esquerdo, vamos convidá-los a sair por lá para depois fazer a pressão lá. Na semana a seguir é pelo lado direito, porque o adversário é diferente. Por exemplo, é um exemplo que eu estou a dar. Mas fazemos essa análise muito detalhada. Depois, isso demora várias horas. Depois fazer a preparação do dia seguinte e fazer o plano de treino para o dia a seguir. Normalmente há dias em que saímos 6, 7, 8 da academia, jantar e ir para casa. Depois quando vamos para casa continua. Isto normalmente o continuar aqui é estarmos já a ver um jogo, uma equipa que vamos jogar daqui a 2 ou 3 jornadas, ou ver novamente um jogo da equipa com que nós vamos jogar, e já estamos a analisar, estamos a ver jogos inteiros. E isso, cada vez que é um jogo, são 90 minutos no mínimo. Portanto, já são mais umas horas que nós perdemos, e a rotina é mais ou menos esta. Há muito trabalho para fazer, muita informação que chega para ser analisada. Por exemplo, o pós-treino, para além de nós vermos o que aconteceu no treino, a situação do vídeo, estamos a ver outra vez a sessão de treino, depois vemos exercício a exercício, depois vamos ver os tempos, depois vamos juntar isso com o trabalho que está a ser feito pelo Sport Scientist, os dados do GPS, os dados fisiológicos das cargas externas todas que nós vamos retirar, as distâncias percorridas, as velocidades, as travagens, as acelerações. Vamos olhar para isto, ver o impacto que teve em termos físicos, o impacto que teve na aprendizagem daquilo que nós pretendemos para a evolução do jogo da equipa e para aquilo que nós pretendemos para o jogo seguinte. E isto são uma série de dados que nos aparecem. De manhã, ainda antes, recebemos as notícias todas do dia para estarmos a ver o que é que está a acontecer. O adversário é visto por todos os lados, até por essa forma também o que é que está a acontecer. Entre tudo o que é informações nossas, análise das percepções subjetivas de esforço, de pós-treino. Depois temos sempre, logo de manhã também, um inquéritozinho ao jogador, como é que dormiu, como é que é a qualidade de sono, fadiga, não tem fadiga, para analisarmos também isso. Até as questões do tempo do dia seguinte, as questões do corte da relva, há sempre alguém que chega lá, olha, hoje isto estava muito alto a relva, não pode ser, e tal, a umidade da relva, tudo, onde é que nós amanhã vamos fazer o treino, fazer a planificação, mapear, no fundo, o espaço para estarmos com as melhores condições possíveis no dia a seguir, para os jogadores que tenham o máximo rendimento em cada uma das sessões. E estamos sempre em contacto depois com o departamento de scout para tirar informações individuais depois há sempre, em cada sessões de treino, alguém tem uma pequena lesão, o contacto com o departamento médico é diário, eles fazem um relatório onde nos trazem como é que os jogadores estão todos, quem foi ao departamento médico, do que é que se queixou, se for, vamos imaginar, um dia para o outro, de manhã chega o médico e diz, olha, mister, temos aqui 50% do plantel a queixar-se dos adutores hoje. Faz-nos logo refletir o que é que aconteceu, o que é que nós fizemos, ou então já sabíamos, não queria acontecer aquilo. Mas quando não sabemos, ficamos surpreendidos e vamos ver que tipo de exercício foi. Teve muito deslocamento lateral para travagens, mudanças de direção, teve demasiado impacto. E isto são tudo informações que nós temos que analisar, perceber, trocar opiniões, lá está, as tais discussões positivas acerca do trabalho que está a ser desenvolvido e aquilo que nós estamos a fazer bem e menos bem,
e ir à procura sempre dessas soluções, estar sempre a tentar evoluir. Mas o dia tem rotina muito acelerada, então se tiver 2 jogos por semana é surreal. Há momentos em que a cama tem saudades nossas, e principalmente a família que nós passamos ao longe. Estamos aqui, estamos vivos, mas estamos envolvidos naquilo que é um trabalho que requer muito tempo e muita dedicação. E, acima de tudo, muita paixão, porque não é para todos. Eu continuo a dizer que isto não é só apenas gostar da área, não é só apenas gostar do treino, tem que ter uma paixão incondicional. Porque para se chegar a determinado patamar, a determinado rendimento, eu há bocado fiz o resumo daquilo que foi um trajeto de muitos anos, não foi estalar aos dedos, estalar aos dedos eu tentei, mas eu juro que tentei, mas não deu. É preciso muita perseverança, e nunca deitar a toalha ao chão. Há momentos em que nós pensamos em desistir, ir embora e não dá, o mundo está todo contra mim. Mas eu sou muito otimista, eu acredito muito nas minhas capacidades, nas capacidades das pessoas que trabalham comigo, que são muito competentes. Confiança absoluta, porque isso é fundamental. Nós temos uma confiança absoluta nas pessoas que trabalham connosco. E eu tenho uma coisa que eu acho que é muito importante no futebol. Eu não vejo fantasmas. Há muita gente que vê muitos fantasmas, porque quem está lá, está alguém atrás da porta e aquele quer me fazer mal. Eu não me preocupo com isso, não tenho tempo para me preocupar sequer com isso. Tenho muita segurança naquilo que faço, tenho muita confiança nas pessoas que trabalham comigo e sei que normalmente, em contextos mesmo mais difíceis, as coisas resultam e têm resultado ao longo dos anos. A gente sabe que todos os treinadores têm ciclos melhores, outros piores, não vão ganhar sempre. Nós sabemos também todos que perdemos mais do que ganhamos na carreira, fazemos o somatório na carreira. Há um nichozinho de uma porcentagem mínima que ganha muito mais que os outros, mas mesmo assim perde mais do que ganha. A verdade é essa. E quando eu digo perde mais do que ganha, é só um é que ganha o título, os outros perdem todos. Vai ser sempre assim, e nós temos de estar preparados para isso. Mas isso requer também uma estrutura emocional forte, um controle emocional forte, e num jogo de emoções como é o jogo de futebol e com a pressão que existe de todos os lados, é preciso conseguir ir ultrapassando essas mesmas adversidades sempre com muita confiança, porque se não tiver essa confiança, essa personalidade, dessa forma, vai acabar por ser engolido pela própria indústria. E qual é o principal desafio hoje para um treinador de futebol? A pessoa já está nisto há muito tempo. É diferente do que era há uns anos atrás? É igual? Como é que um treinador hoje se pode preparar para estes desafios que temos hoje em dia? Hoje em dia há muito mais informação e as coisas estão mais abertas. Eu sinto que eu, há uns anos atrás, quando tentei por todo lado ir em busca de informação, tive que investir muito mesmo. Hoje em dia há formações online a toda a hora, há mais abertura dos treinadores em abrirem as suas portas, nem todos os clubes o fazem também, mas há mais abertura. Por esse mundo fora, as pessoas têm menos receio de mostrar aquilo que fazem, têm menos receio de partilhar as suas experiências, e eu acho que isso é muito benéfico. É muito benéfico. Nós aprendemos a ver, nós aprendemos a ouvir, nós aprendemos a experimentar. E também há mais espaço para toda a gente experimentar. Há uns anos atrás havia poucos treinadores, tinha que se pedir aos pais para serem, às vezes, ou o diretor é que treinava aos miúdos. Hoje em dia há fila de espera de treinadores para treinar. Portanto, há mais espaço, há mais treinadores a experimentarem, e essa experimentação é fundamental. Não podemos querer, saio da minha formação, seja ela académica ou com experiência de jogador, ou as duas, ou federativa, seja o que for, e já estou na Primeira Liga porque já estou apto. Vamos experimentar. Agora vamos tentar. Vamos errar, aquela tentativa e erro,
vai surgir, vai acontecer, uns com mais sucesso, outros com menos, normal, e convém não ser, como eu disse, fundamentalista, ser equilibrado, ter as suas ideias, mas ouvir a dos outros, ter as suas ideias e as suas convicções, mas perceber que há outras no mundo, não são só as nossas, que também são válidas, e se nós conseguirmos ir buscar isso, eu sempre fui um treinador que tive sempre a minha ideia de jogo, percebi sempre o jogo muito bem já quando jogava, era aquilo que me chamavam, eu nunca fiz um drible, não passei por ninguém, porque podia tropeçar, mas era muito inteligente no conhecimento do jogo, tomava decisões corretas a maior parte das vezes, era muito prático, muito pragmático, e é assim que eu vejo o jogo. Depois gosto também, como eu disse há pouco, dessa criatividade e daquele talento que é preciso. É parte da execução, não é? Agora, isso fez com que eu, desde essa altura, a ouvir, porque eu sou muito observador, eu ouço primeiro antes de falar, porque gosto de ouvir primeiro. E depois falo, passo as minhas ideias, mas gosto de ouvir. E eu, quando as pessoas às vezes dizem assim, o treinador tem já quase 70 anos, já está ultrapassado. Tem tanta coisa para nos ensinar. Mas tanta coisa para nos ensinar, podemos não concordar com todas. Mas isso é a nossa ideia. Agora, tudo o que tem para dizer são coisas muito importantes. Para eu não fazer nunca, ou para eu tirar uma ideia importante para aquilo que eu já tenho, para juntar às minhas ideias. Agora, eu sempre olhei disto desta forma. E eu acho que há muito jovem hoje em dia, e quando eu digo jovem, estamos ali a falar nos 20 e tal, 30, no início de uma carreira de treinador. Uns têm a possibilidade de se juntar a equipas técnicas e vão absorvendo e vão vendo e vão andando. Outros sozinhos a tentarem fazer isso, a acharem que já sabem tudo. E isso é o maior erro que se pode fazer, porque isso não existe. Isso não é uma coisa que, na minha opinião, não existe. Nós sabemos, temos já uns mais, outros menos, mas estamos constantemente a aprender com tudo. Eu, inclusivamente, com pessoas que nem sequer são da área, são apenas adeptos. Gosto de ouvir. Porque às vezes vêm coisas que nós estamos tão embebidos na parte mais técnica, mais tática, mais científica, mais das coisas, que não vemos o jogo do todo, como vê o adepto. E às vezes esquecemos disso, que às vezes isso é importante para vermos determinados detalhes. O que é que isso vai dizer? Vai fazer com que ganhe? Não, é mais um pequeno detalhe. Não podemos dizer que está um senhor qualquer a ver um jogo de futebol que vê jogos já há 50 anos, diz uma baboseira qualquer, olha lá está este, não diz nada de jeito. A maior parte das vezes. Nós sabemos, e diz aquilo que acha que da maneira como vê o jogo. Mas por vezes, até nessas situações, nós retiramos coisas engraçadas e que podem ser úteis para nós depois abordarmos na parte técnica, na parte técnico-tática, na parte científica, no nosso ponto de vista, mais específico, mais detalhado, e podemos colocar aí esse detalhezinho. Isto é como eu digo, quem quiser ter sucesso tem que ter uma mente muito aberta e tem que ser uma esponja para absorver tudo e mais alguma coisa, tem que ter ideias próprias e convictas, mas não pode ser fundamentalista. Estamos aqui, isto não é fácil, não é? Porque não tenham dúvidas que eu já ouvi treinadores, porque já tive possibilidade de estar ao pé de treinadores top mundial, que ouviram de mim, que era na altura um mero aspirante a treinador, e disseram, olha, boa ideia, nunca tinha pensado nisso. E que não na altura, ele estava a ser simpático, mas no dia a seguir vi ele no treino fazer uma coisa que eu lhe tinha dito. E não faz dele menos treinador, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, também não fez de nenhum gênio. Eu só dei uma opinião cerca de algo que estava a ver. Porque ele me pediu essa opinião, que eu nem me atrevia naquele momento a dar uma opinião, um treinador que já estava a treinar na Primeira Liga, e eu nada, eu estava longe disso. E eu acho que isso faz com que valoriza muito mais o técnico.
Agora precisa de perseverança, precisa de continuar à procura de soluções, procura tentar inovar, procura tentar ser criativo. As questões da liderança não se compram tanto dessa forma, é uma coisa mais inata, mais pessoal, mas também pode ser trabalhada, obviamente, pode ser melhorada, as questões da personalidade, mas as questões técnicas, táticas, e lá está. Eu fiz o meu percurso sempre como treinador. Fui treinador adjunto e treinador principal. Fui convidado algumas vezes para entrar mais rápido para a Primeira Liga, para ser o carregador de pinos, preparador físico, e eu não quis. Optei pelo caminho mais difícil. Muita gente a dizer-me que não era esse o caminho, não tinha hipótese. Chegar à Primeira Liga sem empresário e só à espera que as questões da meritocracia funcionavam, ia ser muito complicado. Mas eu fiz aquela dos sapinhos, que eu fui surdo e fui continuando o meu caminho. E se calhar eu sou daquela percentagem muito pequena que conseguiu fazer isso. Eu sei que é uma percentagem muito pequena, porque eu gosto de ganhar, eu sou muito competitivo comigo mesmo, eu sou muito competitivo naquilo que faço, que gosto de ser o melhor. Para mim, ser o melhor é ficar em primeiro. Eu ficar no 8º, no 7º, no 9º, como fiquei, é muito bom para o contexto, mas eu sinto-me mal, eu não gosto. Eu fico, aquela azia fica cá, porque eu gostava de ser eu o primeiro, mas ainda não tive a possibilidade de ter esse contexto de ser o primeiro. Mas acredito que isso já está em mim, porque desde que comecei a treinar, tive várias vezes essa possibilidade de ficar em primeiro. E isso é completamente diferente daquilo que é atingir objetivos nos diferentes locais da tabela classificativa. E como é que falou aí também dessa parte dos empresários? Queria perguntar como é que se pode um treinador posicionar hoje em dia, também com essas relações que nós sabemos que são players que existem no mercado, como é que podemos posicionar junto dessas pessoas, mas também naquilo que é hoje em dia a rede social, naquilo que são os mídias, como é que o Mister lida com este mediatismo que está associado à profissão? Só passei a ter agente no 2º ano do Santa Clara. Portanto, são pessoas muito importantes, nomeadamente para os jogadores, são muito importantes. Para os treinadores, o treinador tem que fazer o seu trabalho muito, muito bem, para começarem a aparecer, a ficarem interessados em ajudar, porque até há pouco tempo agentes de treinadores não havia assim muitos, é mais jogadores. Sim. De treinadores, nomeadamente para nos dar a conhecer fora, porque em Portugal tem que ser através do nosso trabalho, ponto 1, depois com a ajuda do agente que tem mais ligações a este ou outro clube, a apresentar esses mesmos treinadores. Mas é mais um agente que está na indústria, que tem um papel fundamental. Como em todas as profissões, há aqueles que são bons e que têm boas ideias e que têm um bom caráter, e há aqueles que estão só para aproveitar-se da indústria e que são terríveis, e acho que fazem um péssimo serviço ao futebol, que aproveitam-se de jogadores só para ganhar dinheiro, aproveitam-se de treinadores só para ganhar dinheiro e não querem saber da pessoa. Isso é o pior princípio que pode existir. Também usar. Felizmente há cada vez menos, mas também usar. Aqueles que são bons, fazem a parte deles, ganham o seu dinheiro, ajudam as pessoas, ajudam as famílias das pessoas que representam, e estão numa indústria que tem muitas influências dessas, que podem ajudar. Nós vemos às vezes jogadores e treinadores que não têm tanto sucesso e que têm sempre clube, e nós dizemos como é que isto é possível. Lá está, muito por influência do seu agente, muito por aquilo que também é o seu passado próprio, e isso às vezes funciona assim, nem sempre é justo, mas eu continuo a acreditar, tal como não vejo fantasmas, acredito muito mais nas questões da meritocracia, que eu continuo a achar que mais cedo ou mais tarde vem ao de cima a verdade, quem tem competência e quem não tem competência. E isso é de época para época, é de jogo para jogo, é de experiência em experiência,
Agora também cabe a nós treinadores, nós jogadores, ter as boas decisões, porque às vezes o agente vê a decisão mais no âmbito financeiro e não tanto na carreira pessoal do jogador ou do treinador. Eu, por mim, falo que eu sempre disse a quem me abordou como agente para trabalhar comigo e com quem eu trabalho agora, que em primeiro lugar, para mim, não estão os milhões que se ganham em determinados mercados. Não quero saber desses mercados, até porque já estive em alguns. São mercados muito interessantes para ganhar dinheiro, também é importante para a família, mas para mim, à frente está a carreira. Está a experiência, está a carreira, está... Eu senti-me realizado nos campeonatos onde vou trabalhar. E eu continuo a dizer que, para mim, os melhores campeonatos estão na Europa e eu quero manter-me na Europa até ser possível. Quando achar que não é possível continuar a crescer aqui na Europa, eu vou também, obviamente, não vou descurar a questão financeira, a questão monetária, mas para mim é secundário. Há outros que querem garantir primeiro essa parte e depois só a seguir ver o resto, porque já estou bem na vida. Eu vejo as coisas de outra forma e é essa forma que eu tenho. Relativamente às questões de mediatismo e a relação com os mídias, eu sempre tive uma boa relação, até porque tenho alguma facilidade na comunicação, gosto da questão da comunicação, acho que é extremamente importante para nós passarmos as nossas ideias, para passarmos a nossa forma de pensar e de estar. Gosto desse tipo de relacionamento. Hoje em dia eu tenho todas as pessoas com quem me vou relacionando, com os vários tipos de mídia, seja em questão de televisão, jornais, rádio, plataformas. Tenho mantido sempre uma excelente relação, as pessoas gostam de falar comigo, eu gosto de falar com as pessoas de futebol. Não gosto daquelas especulações de sensacionalismos baratos que às vezes se vendem, percebendo que isso é dos que vende mais. Sim. Mas percebo o mercado e percebo exatamente isso. Agora tenho sempre, nunca fujo às questões, gosto desse momento, até porque acho que é um momento extremamente importante. Um treinador tem que ter a sua forma de se apresentar, a sua forma de estar, a sua forma de vestir, a sua forma de falar. É a imagem da sua equipa técnica, da sua forma de trabalhar, do seu rigor e do clube onde está a representar. Estamos a falar, eu estive no Santa Clara, falava em representação de uma região. É um peso enorme. E nós temos de ter muito cuidado com aquilo que dizemos e aquilo que falamos. Eu sempre, a partir do momento que estou num clube, eu faço parte, sou um deles. Sou adepto, sou dirigente, sou um deles. Estou ali, corpo e alma, porque é assim que encaro as coisas e depois tenho o poder de passar a mensagem com mais facilidade. Temos que ter noção também que com muita facilidade colocam um treinador em cima ou colocam um treinador mais abaixo, que com muita facilidade esse clube é muito falado ou pouco falado, e nós temos que não olhar só para nós, nosso umbigo, mas dizer assim, nós temos um grupo de jogadores que gosta de ser ouvido e falado, nós temos um clube que gosta de ser ouvido e falar, nós temos adeptos que gostam de ouvir falar no seu clube, e isso e às vezes regiões que nós representamos através desses mesmos clubes. Portanto, é um poder enorme e é uma área extremamente importante hoje em dia para o trabalho do treinador. É mais uma ferramenta muito importante, até mesmo às vezes para fazer os chamados mind games. Exatamente. E aproveitar também esse próprio meio para atingir o adversário, para tentar saber mais alguma coisa do adversário, para tentar tirar o foco do adversário, para tentar criar instabilidade. Existem inúmeras ferramentas que nós podemos usar com este tipo de informação e que hoje em dia, com as questões digitais e as novas tecnologias todas, com a velocidade que estão a evoluir, mais fácil ainda até porque nós também depois podemos retirar algumas coisas facilmente de todo lado, e é um meio extremamente importante para a nossa área. E então, de que forma é que pode a Foot Magazine influenciar os treinadores e esta comunidade que nos segue, sendo uma plataforma, sendo também digital e também aproximando as pessoas diretamente do contexto profissional, sendo essa a sua missão? Sim, sem dúvida. É uma plataforma, lá está, como eu estava a dizer há pouco, vai aproximando aquilo que
o contacto entre treinadores, vai passando o conhecimento, sendo mais técnico, onde se fala mais das profundezas daquilo que nós, treinadores, gostamos de saber uns dos outros, para evoluirmos, aquilo que eu estava a dizer há pouco, da evolução, do conhecimento, do saber ouvir, a aprendizagem constante, e é uma plataforma que nos vai dar exatamente isso no momento. Nós podemos estar muito mais ligados àquilo que é a informação que é passada por qualquer um dos agentes que é entrevistado, a ligação com mais facilidade a determinados clubes, a porta de entrada para esses mesmos clubes, e para nós vermos o que é que está por trás daquela cortina, que às vezes parece tão misterioso, o que é que acontece, o que é que não acontece lá atrás, e se o Foot Magazine permite isso, dá essa facilidade a quem os procura, melhor ainda. É um meio muito importante. E o futuro vai muito por aí. Vai à procura exatamente disso. A curiosidade, a aprendizagem, o crescimento constante. Com estas plataformas é muito mais prático, muito mais rápido. E depois, lá está, não é aquela... Antigamente mandava-se um mail, já foi por carta, não é? E depois, para receber uma resposta, tínhamos que ficar ali a rezar que alguém respondesse do lado contrário. Se há alguém que nos faz e que nos guia desta forma e de uma forma tão rápida, é muito mais fácil, poupamos muito mais tempo, não precisam de 20 anos para chegar à Primeira Liga, com certeza. Muito bem. Falando do local geográfico, queria que o Missa apresentasse onde é que nós estamos neste momento e o porquê de ter selecionado este local para a entrevista. Bem, estamos na cidade de Tomar, a cidade onde eu nasci, onde a minha família reside, a cidade onde eu cresci, onde eu aprendi tudo do futebol, porque joguei no União de Tomar. O meu pai era diretor do União de Tomar na primeira divisão, o meu avô foi enfermeiro no União de Tomar, portanto, uma grande ligação à terra, porque cresci aqui, tive aqui a minha infância até sair para a faculdade, e é uma cidade que, lá está, no centro de Portugal, representa também uma coisa muito importante. Tem o Convento de Cristo, a Ordem dos Templários, guerreiros templários, defensores templários, e eu também me vejo um bocadinho como um templário, com este castelo fantástico que tem, com toda a história que esta cidade tem, é das cidades mais antigas do país. E é isso que eu também sinto que eu tenho aqui o meu castelo, é aqui que tenho as minhas raízes. Sou um guerreiro de há muitos anos esta parte, sinto que luto constantemente para ir atrás dos meus sonhos, e os meus sonhos na questão profissional é isto, é ser o melhor treinador possível, é chegar à altura de começar a ganhar títulos, é querer conquistar cada vez mais, e esta cidade também foi um dos sítios importantes para as conquistas do nosso território, da história de Portugal, mesmo das nossas raízes. Estive num castelo agora em Guimarães, onde começou tudo. O Castelo de Tomar representa exatamente isso, é a meio do país onde começámos a empurrar os muros para baixo, e fomos empurrando e construindo este país fantástico que nós temos, e lá está, no meio é que está a virtude, por isso é que nós também estamos aqui no centro de Portugal, e eu acho que nós devemos situar-nos no meio, mas sempre a tentar atingir o mais longe possível naquilo que são as nossas ambições, mas sempre podendo ter esta base e este castelo para nós podermos regressar às nossas origens com todo o conforto e segurança, estar aqui dentro do castelo. E o futebol também é feito de momentos engraçados, momentos caricatos. Eu queria perguntar, algum momento assim que se recorda e que possa partilhar connosco desta sua vasta experiência até agora? Sim, o futebol é fértil em vários momentos, e nós passamos por imensos balneários e há sempre histórias engraçadas de jogadores que são muito, muito criativos. Nós no Santa Clara tivemos um Ucra que é conhecidíssimo nas suas brincadeiras, e lá está, que está sempre a criar um bom ambiente. Mas depois não era o único, ele era o principal nas brincadeiras, mas depois à volta dele existiam muitos outros que
que iam acompanhando as suas brincadeiras e passando essas. Mas eu já contei várias vezes uma das situações, até porque revela por um lado a ingenuidade, por outro lado aquilo que é a malandrice dos colegas a empurrarem a ingenuidade para a frente, e depois percebermos que essa ingenuidade é boa para depois termos outros voos. Foi uma situação que o Zaidu, quando chegou a Santa Clara, vinha do Mirandela, e estávamos em estágio em Penafiel, e pronto, estávamos na fase de preparação da época, e numa das refeições, logo na primeira refeição, os colegas, ele estava a perguntar se era só água que havia ali, e os colegas, não, podes pedir o que tu quiseres. Já estavam naquela fase de brincadeira. Então podes beber cola, pede ali ao empregado que ele traz de cola. E o Zaidu começa a chamar o empregado, e o empregado chama ao pé dele e ele dizia: Zaidu, quer cola. E o empregado, muito atrapalhado, porque não tem autorização, a Coca-Cola não era permitido ali à refeição, e ele insistia, e o empregado vinha à nossa mesa, e nós percebemos a brincadeira, dissemos assim: não ligo, deixa estar. E depois ele chamava sempre com muita insistência: Zaidu, quer cola. E depois a mesa onde ele estava disse assim: olha, o mister está ali a chamar porque estás a pedir cola e não podes, é outro elemento da mesa. E ele, muito atrapalhado, veio à mesa: desculpa, mister, desculpa, não sabia que não se podia ver a cola. E pronto, é a tal ingenuidade. E é um episódio de um jogador que neste momento atingiu um determinado patamar internacional da Nigéria, está no Futebol Clube do Porto, com uma margem de produção imensa, jovem, divertido, bem disposto, toda a gente gosta do Zaidu num balneário, e tem aquela ingenuidade de chegar a um grupo de trabalho, não é? E acreditar em tudo o que lhe dizem, e ele vai atrás, e depois tem aquele atrevimento também, e aquela ingenuidade, as duas coisas boas. Da mesma forma que nós, quando falávamos com ele num jogo qualquer, olha, do lado contrário está, cuidado, o Rafa é muito rápido, e o Zaidu também é rápido. E lá está, esta à vontade, ele tem duas pernas, eu tenho duas pernas, o Zaidu é rápido, o Rafa é rápido, não tem problema. Estas pequenas coisas são muito engraçadas, nós percebermos que ingenuidade, talento, depois muita vontade em vencer, é a imagem que nós podemos passar das coisas engraçadas para as coisas mais sérias num percurso, e isso é de extrema importância. Obviamente que existem outras muito mais engraçadas, há coisas que a gente não pode dizer, mas que eu gostava de passar esta pela imagem que é deste percurso. Um jogador que vem de um campeonato de Portugal, entra na Primeira Liga, tem este tipo de ingenuidade e também de atrevimento, e está onde está, e lá está, esta ingenuidade genuína, não é? Do Zaidu é representativa daquilo que os treinadores jovens, estejam eles no Campeonato de Portugal, no Distrital, também podem fazer o mesmo, e não é preciso ser tudo muito sério. Há coisas que são sérias em determinados momentos, há outras alturas em que nós podemos nos divertir e brincar e estar, porque esses momentos são muito importantes. Nós, na equipa técnica, e nós também gostamos de brincar e ter momentos para rir, porque há muita tensão e muita pressão sobre o treinador, os treinadores em geral, das equipas técnicas, não é? Mas em cima do treinador, porque é a cara do grupo, e está muito exposto, seja aos mídias, seja aos adeptos, é tudo. E há momentos que nós temos que nos rir, que brincar, e isso é fundamental, não podemos levar tudo na máxima seriedade, sempre, porque nós, por trás do treinador, há homem, ou há mulher. Isso é um facto, e nós não podemos descurar isso. É pena que não haja mais dirigentes mulheres nos clubes, porque a sua sensibilidade iria fazer com que houvesse menos troca de treinadores, não tenho dúvida. São mais coerentes, são muito objetivas, muito pragmáticas, mas têm mais sensibilidade. Há bons exemplos, não é? No futebol europeu há bons exemplos de clubes que... E essa dança de cadeiras que nós muitas vezes ouvimos,
O Mister acha que poderia ser feita alguma coisa para que os treinadores não sentissem a sua cabeça a prémio de uma forma tão constante? Alguma mudança, alguma lei? Fala-se agora num contexto nacional de Liga de Portugal em fazer algumas alterações nesse sentido. Qual é a sua opinião e por onde é que nós podemos caminhar nesse sentido também? Isto é muito da cultura desportiva. Acho que nós como latinos que somos, queremos estar constantes mudanças e muita emoção e às vezes pouco racionais. Começa sobretudo por uma questão que em Portugal já devia acontecer há muito tempo. Nós somos convidados por modas. Somos convidados porque é o treinador que está na moda, porque agora ganhou este ano, vai já para não sei para onde. É o treinador que é amigo do diretor desportivo, é o treinador que é conhecido e não é o treinador que tem perfil para a nossa ideia de clube, não é? Para o nosso projeto de clube, porque essas coisas que dizem em Portugal de projetos, poucos são aqueles que são reais, porque se existisse isso como existe, por exemplo, em Inglaterra, ok, a nossa forma que nós queremos jogar é esta. Os nossos adeptos gostam deste tipo de jogo, nós gostamos deste tipo de jogo, o nosso contexto é este. Quem é que pode ser nosso treinador? Faz-se uma shortlist e há 3 treinadores que são entrevistados. Aquele que eles acharem que foi o melhor na entrevista, que lhes apresentou as coisas da melhor forma, é aquele que é contratado. Portugal disso não existe. Portugal não existe, infelizmente não existe. Às vezes conhecem o treinador João Henriques neste caso, mas não sabe o que é que o treinador João Henriques faz, não sabe quais são as ideias do treinador João Henriques. Porque ele, olha, fez muito bem no Santa Clara. Pronto, então é isso que eu quero. E é muito vazio, é pouco, há pouco conteúdo. E isso leva a errar mais vezes. Depois, quando as pessoas estão em contacto umas com as outras, dizem, afinal não era isto que eu queria. Como pessoa não me consigo lidar com ele, o caráter da pessoa é assim e tal, a forma de treinar, os jogadores não gostam muito, e depois começam a entrar em conflitos. Há sempre uma razão. Claro que os resultados depois vão despoltar um despedimento ou não. E é a forma errada de se fazer as coisas. Acho que se errava menos, se fizesse, definir o perfil, conhecer a pessoa, é isto com que nós nos identificamos, é a pessoa certa para o lugar certo. Errava-se menos, errava-se também com certeza. Na seleção, não é? Na seleção. No casting. Sim. Não é? Mas fazia com que no futuro houvesse menos toque. Porque as pessoas acreditam depois naquela pessoa. Estão a acreditar. Começava por aí. Sim. Depois, eles no Brasil, por exemplo, estão a fazer aquela situação de um clube só pode ter 2 treinadores no Brasileirão. Por exemplo. É outra, não sei se vai resultar, se não vai resultar, vamos ver, mas coisas do género. Mas acho que a Liga devia ter, e a Associação Nacional de Treinadores. Mas daí mais tempo aos treinadores para também se prepararem e mostrarem a sua ideia? Eu continuo a dizer, só podemos avaliar um treinador depois dele terminar o seu trabalho. Se é definido um objetivo de manutenção, por exemplo, e se o treinador tem andado a pontuar, às vezes mais, outras menos, só se sabe se ele consegue atingir a manutenção no fim. Sim. Até lá não é possível. E as pessoas têm que saber assumir se aquilo é por ali. Obviamente que há situações de ruptura que não há volta a dar e que são essas tais situações que é a possibilidade de pelo menos mudar uma vez. Por isso, há várias formas de despedir os treinadores. Acho que está claro que quem tem melhores resultados, quem tem mais sucesso, são os clubes que têm tido mais sustentabilidade dos seus treinadores. Santa Clara teve 2 anos o João Henriques, mais um ano agora o Daniel Ramos, está a manter. O Passos Ferreira, 2 anos o Pepa, está à vista de todos. O Futebol Clube Porto tem há 4 anos o Sérgio, em 4 anos ganhou vários títulos. E assim sucessivamente. Quando se começa a trocar muito, nós vimos o Benfica para trás, de Jorge Jesus 6 anos, mais Rui Vitória a seguir, vários títulos. Houve anos que não tiveram sucesso, logicamente que não tiveram, mas não podem ter sempre. Não é? Mas esses são os casos de
sucesso de continuidade de trabalhos. E aí não há dúvida. Aqueles que trocam mais vezes são aqueles que estão cá em baixo. Geralmente são os que estão cá em baixo, são aqueles que andam sempre à procura da última batata do pacote. E ela não existe. Não é, muitas vezes não é questão do treinador. A coisa está mal desde o início. Se está mal desde o início, é o provérbio de tudo começa mal, tarde ou nunca sem direito, não é? E é exatamente isso que vai acontecer. Acho que os projetos têm que ter um princípio, um meio e um fim, começando na questão do casting, no scouting. Vamos de lá escolher a pessoa certa para o lugar certo, dentro do contexto que é o clube. Porque nós depois, lá está, como eu disse no início, nós temos que nos adaptar a esse contexto e trazer a nossa ideia para esse contexto. Não pode ser uma ideia completamente diferente do contexto. Não vai resultar nunca. Isso aí é algo que não é possível. Não é possível um treinador privilegiar processo defensivo e jogar em transição e ir para um clube que luta por títulos. Não joga, a coisa não funciona. Sim. E esse treinador tem capacidade para jogar de outra maneira, porque às vezes o contexto obrigou a isso. Certo. Tem que se olhar para dentro do conteúdo. Vamos olhar para o conteúdo. Comunicação. É este que nos vai representar em termos de comunicação? Tem o perfil certo para... Sim, tem. Ok, vamos passar para o seguinte. A sua ideia de jogo, a sua forma de trabalhar, adequa-se aos jogadores que nós já temos contratados, porque não podemos mandar 20 jogadores embora. Claro. Os jogadores que nós já temos e aquilo que é a ideia de jogo do clube. Tá? É este contexto, é aquilo que os adeptos estão habituados a ver, sim ou não. Personalidade, liderança. Vamos? É? E depois faz-se a entrevista para ver se essa pessoa tem ou não. Porque às vezes, como há o treinador do Campeonato de Portugal que tem capacidade para ser treinador na Primeira Liga, o treinador da Primeira Liga que está a treinar uma equipa que anda no meio da tabela, geralmente tem capacidade para treinar quem joga para o título. Ou para fora. De certeza. E não tenho dúvidas. Tenho dúvidas nisso. Até se calhar há treinadores com mais competências que os outros estão acima. Seja do Campeonato de Portugal para a Primeira Liga, seja da Segunda Liga para a Primeira, seja da Primeira, os que jogam pelo meio da tabela depois estão à frente. Agora, essas oportunidades só são dadas se o casting for bem feito, se o scouting for bem feito. Não é só os jogadores, tem que ser um scouting bem feito. As características que nós há pouco falámos, que eu escolho e que pretendo, mas também as administrações para com os treinadores. Começa aí o sucesso de uma época. Escolher bem a equipa técnica, o treinador, escolher bem os jogadores, se isto funcionar, depois a relação entre os vários departamentos a funcionar bem, todos com a mesma ideia, sucesso nessa época. Normal, muito bem. E onde é que se vê daqui a 5 anos, considerando todo esse percurso? Na mesma luta, à procura de ser cada vez mais e melhor treinador. Obviamente que eu disse há uns tempos atrás que um dia iria ouvir o In The Champions. Foi meio na brincadeira, mas isso depois ficou e foi passando. E eu agora já não posso deixar de dizer isso, porque é verdade. Todos nós sonhamos estar naquele palco. E estar naquele palco quer dizer que estamos num clube grande, um clube bom, um clube que nos dá essa possibilidade de estar aí. Mas eu vejo isto a semana a semana, época a época, com toda a tranquilidade. Lá está, com a confiança daquilo que faço e que sei fazer, mas também sei que o mercado é muito exigente e a indústria é exigentíssima, mas também não escondo dizer que estou bem em Portugal e quero continuar a trabalhar em Portugal, mas o campeonato de excelência que toda a gente quer participar é na Premier League e eu não fujo à regra. Vou conseguir lá chegar com a mesma dificuldade que tive para chegar à Primeira Liga, mas também com a mesma perseverança e com a mesma confiança que vou conseguir. E usando essas duas palavras, qual a última mensagem pode passar aos treinadores que estão a começar e que também têm essa ambição de chegar longe? É perseverança e é a procura do conhecimento constante, sabendo que nós, é como os burros que metem a cenourazinha à frente, nós nunca vamos conseguir atingir a cenoura, mas vamos atrás dela com essa confiança e pelo caminho não conseguimos essa cenoura, mas vamos tendo outras cenouras pelo caminho. Mas isso é importante nós nunca deitarmos a toalha ao chão, acreditarmos sempre naquilo que queremos, os sonhos que temos, ir atrás deles
mas com muito trabalho, com muita persistência, com muito rigor e sabendo que nos momentos menos bons há sempre alguém pior do que nós. Muito bem. João, muito obrigado pelo tempo e esperamos vê-lo no ativo em breve. Muito obrigado.